Antes de começar, eu preciso te pedir uma coisa. Deixe tudo o que está pesando vir à tona agora. Não tenta esconder. Não tenta fingir que está bem, porque essa oração foi feita exatamente para quem está carregando algo que já cansou de carregar sozinho. O Salmo 13 é um dos mais honestos de toda a Bíblia. Davi não chegou na presença de Deus com uma fé arrumada e um coração tranquilo. Ele chegou com perguntas que doíam, com o peso de inimigos que pareciam mais fortes do que ele, com a sensação de que o céu estava fechado. E foi nesse lugar exato de angústia real, que ele encontrou o que precisava. Hoje essa oração é para você. Se você sente que existe algo bloqueando o seu caminho, algo que trava o seu avanço, algo que age contra a sua paz, contra a sua família, contra tudo que você tem tentado construir, fica até o final. O que começa aqui pode tocar profundamente sua vida. Senhor Deus, eu venho diante de Ti hoje com tudo o que sou. Não com palavras bonitas que eu ensaiei, não com uma fé que não sente nada, mas com o coração real, com a vida real, com as lutas reais que eu tenho enfrentado. Até quando, Senhor? Essa pergunta que Davi fez ainda ecoa dentro de mim hoje. Até quando esse peso vai durar? Até quando vou sentir que estou lutando sem ver resultado? Até quando o que é meu vai continuar sendo atingido? Mas eu não faço essa pergunta por descrença. Eu faço porque ainda estou aqui, porque ainda estou buscando, porque ainda acredito que Tu ouves e que Tu ages. E quem ainda busca, ainda tem fé, mesmo que essa fé esteja cansada. Senhor, Tu conheces cada detalhe do que eu enfrento, cada batalha que acontece no visível e no invisível, cada situação que parece não ter saída, cada área da minha vida que está sendo pressionada. Tu vês o que nenhum olho humano consegue ver, e é por isso que eu trago tudo diante de Ti. Eu não estou sozinho nessa luta, e isso muda tudo. Quem clama com sinceridade não clama para o vazio. Existe um Deus que ouve, que vê, que conhece cada detalhe e que age no tempo certo, da forma certa, no momento exato em que precisa acontecer. Senhor, eu trago diante de Ti agora cada coisa que tem me pesado, cada área que está bloqueada, cada situação que parece travada, cada caminho que parece fechado mesmo quando eu faço a minha parte. Existe algo que age contra a minha paz, Senhor, contra o meu descanso, contra o meu avanço, contra tudo aquilo que eu tenho tentado construir com as minhas mãos e com a minha fé. Eu nomeio isso diante de Ti, não com medo, mas com a certeza de eu creio que o Senhor cuida de tudo que eu entrego. Que tudo aquilo que tenta se levantar contra a minha vida encontre um muro diante de Ti. Que cada obstáculo espiritual que tenta bloquear o meu caminho seja desfeito pela Tua autoridade. Que cada plano contrário que foi arquitetado nas sombras contra mim seja revelado e desfeito antes mesmo de se cumprir. Senhor, existem coisas que eu não consigo ver, influências que agem de formas que meus olhos não alcançam, situações que foram armadas contra mim sem que eu soubesse. Eu não vejo tudo, mas Tu vês. E o que Tu vês, Tu podes desfazer. O que Tu podes desfazer, nenhuma outra força consegue manter de pé. Que nada contrário à minha vida prospere. Que todo mal que foi direcionado para mim recue diante da Tua presença. Que o que age nas sombras contra mim não prevaleça, porque onde Tu entras, a escuridão não tem como permanecer. Eu entrego cada uma dessas situações nas Tuas mãos agora. Não porque eu estou desistindo, mas porque eu sei que as Tuas mãos são mais capazes do que as minhas de resolver o que precisa ser resolvido. O que você nomeia diante de Deus, você entrega. O que você entrega, você não precisa mais carregar sozinho. E o que está nas mãos de Deus não fica sem cuidado.
eu preciso te dizer uma coisa que talvez você não esteja conseguindo ver agora, no meio de tudo que está vivendo. Você já está sendo protegido de coisas que você nem sabe que existiam. Há situações que foram desviadas do seu caminho antes de chegar até você. Há encontros que não aconteceram porque não eram para acontecer. Há portas que fecharam não para te punir, mas para te guardar do que estava do outro lado. Você não viu porque não chegou a acontecer, mas alguém viu. E esse alguém agiu. Senhor, eu reconheço que o teu cuidado é maior do que a minha compreensão. Que existem camadas de proteção sobre a minha vida que eu não consigo enxergar, mas que são reais. Que muita coisa que eu chamei de perda foi, na verdade, livramento. Que muita coisa que eu interpretei como silêncio, teu era, na verdade, tu trabalhando em camadas que eu não acesso. Senhor, que essa proteção continue. Que o muro que tu levantas ao redor da minha vida e da minha família se mantenha firme. Que nenhuma intenção contrária, nenhuma ação dirigida contra mim, nenhum movimento que foi planejado para me derrubar, consiga ultrapassar o que tu estabeleces como limite. Que tudo que foi preparado contra mim sem que eu soubesse, seja impedido antes de chegar. Que o que tenta me atingir não encontre passagem. Que o que tenta me enfraquecer não encontre brecha. Porque a proteção que vem de ti não tem falha, não tem horário, não tem intervalo. Ela é constante. Você pode estar no meio da tempestade agora, mas presta atenção. Você ainda está de pé. Depois de tudo, você ainda está aqui. Isso não é coincidência. Isso é cuidado que não falhou. Muita armadilha já foi quebrada antes de chegar até você. Muita coisa que tentaram contra você já foi impedida. Deus está te livrando todos os dias, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não sente. Senhor, eu clamo agora por libertação sobre cada área da minha vida que está travada. Sobre o que está parado sem motivo aparente. Sobre o que não avança mesmo quando eu faço tudo certo. Sobre o que parece bloqueado por algo que eu não consigo identificar com os meus próprios olhos. Que tudo aquilo que age contra o meu progresso seja detido pela tua autoridade. Que cada barreira espiritual que foi erguida contra o meu caminho caia. Que cada corrente que prende o que é meu seja solta. Que o que está fechado por influências contrárias seja aberto pela tua mão. Senhor, que nenhuma palavra lançada contra mim prospere. Que nenhuma intenção negativa direcionada à minha vida encontre alvo. Que nenhum sentimento de inveja, de mágoa ou de maldade que foi enviado na minha direção permaneça. Que tudo isso recue e não produza fruto. Que o ambiente da minha vida seja purificado. Que o que não é de Deus não encontre espaço. Que o que tenta se instalar onde não foi convidado seja removido. Que a presença de Deus ocupe cada espaço que antes estava tomado por aquilo que me pesava. Eu renuncio a toda influência contrária sobre a minha vida. Eu não aceito como definitivo o que tentaram me impor. Eu não reconheço como meu o peso que foi jogado sobre mim sem que eu pedisse. E pela autoridade da fé, eu declaro que o que Deus estabelece não pode ser desfeito por nenhuma outra força. Agora pensa comigo. O inimigo de Davi era real. A ameaça era concreta. Mas Davi não ficou olhando só para o inimigo. Ele olhou para quem era maior do que o inimigo. E é exatamente isso que nós fazemos agora. Você não precisa saber o nome de tudo que age contra você. Você precisa saber o nome de quem é maior do que tudo que age contra você. E esse nome você já conhece. Senhor, agora eu peço restauração. Não só libertação do que pesa, mas restauração do que foi afetado enquanto eu estava no meio da luta. Restaura a minha paz interior, aquela paz que eu perdi em noites sem dormir, em preocupações que tomaram conta da minha mente,
em ansiedade que chegou sem pedir licença e ficou como se fosse parte de mim. Essa paz não é minha. Ela me foi tirada e eu peço de volta. Restaura as áreas da minha vida que sofreram dano enquanto eu estava enfrentando o que não escolhi enfrentar. Os relacionamentos que ficaram prejudicados, os projetos que foram atrasados, os sonhos que foram colocados em pausa porque a luta tomou toda a energia que eu tinha. Tudo isso pode ser restaurado e eu creio que pode. Senhor, restaura também a minha fé quando ela está cansada. Quando eu começo a duvidar se vai mudar alguma coisa. Quando o silêncio parece resposta negativa. Quando o atraso parece abandono. Entra nesse lugar e renova o que ficou gasto, porque fé cansada ainda é fé, e tu honras até a fé que está no limite. Que tudo que foi perdido nessa travessia seja contabilizado, que nada seja em vão. Que cada lágrima, cada noite difícil, cada momento em que eu quis desistir e não desisti, que tudo isso seja transformado em algo que tem peso e que tem propósito na minha história. Porque Deus não desperdiça nada, nem a dor mais funda, nem o momento mais escuro. Tudo pode ser usado, tudo pode ser transformado, tudo pode virar fundação para o que vem depois. Você não saiu da luta do mesmo jeito que entrou. Algo foi construído no processo, mesmo que você ainda não consiga ver o que é. O que foi forjado na pressão tem uma resistência que o que foi formado no conforto não tem. Senhor, eu estendo agora essa oração sobre tudo que é meu, sobre a minha família, sobre o meu lar, sobre as pessoas que eu amo e que dependem do teu cuidado tanto quanto eu. Que nenhum mal alcance quem está sob o teto da minha casa. Que nenhuma influência contrária encontre caminho até as pessoas que eu amo. Que o que foi direcionado contra mim não respingue neles. Que eles sejam cobertos pela mesma proteção que eu estou pedindo agora para mim. Senhor, que o meu lar seja um lugar de paz. Que o que tentou trazer divisão, desentendimento, cansaço e peso dentro da minha casa seja removido. Que a tua presença preencha cada cômodo, cada relação, cada conversa que acontece entre as paredes de onde eu vivo. Que a minha família seja guardada de perigos que não conseguimos ver. Que os caminhos dos meus filhos, do meu cônjuge, de quem depende de mim, sejam iluminados. Que o que tenta se levantar contra eles encontre a mesma barreira que tu levantas ao meu redor. Eu coloco tudo que é meu nas tuas mãos, Senhor, não porque não me importo, mas porque me importo demais para achar que sozinho eu consigo proteger tudo. O cuidado que tu tens é maior do que tudo que eu poderia oferecer. E eu confio nisso. Sua casa não está desprotegida. Existe uma presença que guarda o que você ama, e essa presença não tira folga, não distrai, não falha. Ela é constante. Agora eu preciso te mostrar algo que acontece no Salmo 13, que é o coração de tudo. Davi começa o Salmo dizendo: Até quando, Senhor? Até quando vou estar nessa situação? Até quando meu inimigo vai parecer mais forte do que eu? Até quando? 4 vezes ele faz essa pergunta. É a pergunta de quem está no limite. Mas aí acontece algo. No meio do mesmo salmo, sem que nada externo tenha mudado ainda, Davi vira a chave. Ele diz: Eu confio no teu amor leal. Eu vou me alegrar na tua salvação. Eu vou cantar para o Senhor pelo bem que me fez. Como ele chegou lá? Pelo processo de oração honesta. Ele trouxe tudo: a dor, a raiva, o cansaço, as perguntas. E no ato de trazer, algo mudou por dentro. O problema ainda estava lá, mas o lugar de onde ele enxergava o problema mudou. Senhor, eu peço essa mesma virada agora. Que dentro dessa oração,
algo mude em mim. Não só que as circunstâncias mudem, mas que o meu interior encontre um ponto de apoio que não depende das circunstâncias para existir. Que eu saia daqui diferente de como entrei, não porque o problema acabou, mas porque eu encontrei algo maior do que o problema. Eu escolho confiar no teu amor leal. Esse amor que não desiste de mim quando eu oscilo, que não se cansa de cuidar, que não muda de acordo com o que eu mereço ou não mereço. Eu me apego a isso como âncora, e âncora segura mesmo na tempestade. A virada de Davi não foi quando o inimigo desapareceu, foi quando ele escolheu confiar em quem era maior do que o inimigo. Essa mesma escolha está disponível para você agora, e ela muda tudo. Agora eu faço uma declaração. Com tudo que foi trazido, com tudo que foi entregue, com tudo que foi nomeado, eu me posiciono. Eu declaro que confio em Deus acima de tudo que estou vendo, acima do que as circunstâncias mostram, acima do que o medo tenta me fazer acreditar, acima do que os inimigos tentam provar. Eu confio, e essa confiança não é ingenuidade, é escolha. Eu declaro que nada que se levante contra mim prospere, que o que tentou me travar não vai prevalecer, que o que tentou me derrubar não vai conseguir me manter no chão, que o que foi planejado contra a minha paz, contra a minha família, contra o que eu estou construindo, não vai se cumprir, porque existe uma autoridade maior do que qualquer força contrária. Eu declaro libertação sobre as áreas travadas da minha vida. O que estava bloqueado começa a se mover. O que estava fechado começa a abrir. O que estava pesando começa a ser solto, não pelo meu esforço, mas pela graça que age onde eu entrego. Eu declaro paz sobre o meu coração, sobre a minha mente que cansou de rodar nos mesmos pensamentos, sobre o meu interior que precisa de descanso real. Que a paz que excede o entendimento chegue agora, não quando tudo estiver resolvido, mas agora no meio do processo. Eu declaro que a minha história não termina aqui, que o capítulo difícil não é o último, que o que Deus ainda tem para a minha vida é maior do que o que eu já vivi, e que o que eu já vivi já foi suficiente para provar que sou sustentado. E eu declaro gratidão por estar aqui, por ter chegado até esse momento, por cada vez que eu quis desistir e não desisti, por cada noite que eu atravessei achando que não ia conseguir e atravessei. Isso tudo faz parte da minha história. E essa história tem um autor que não abandona o que começou. Você não é o que te tentou derrubar. Você é o que ficou de pé depois de tudo. E ficar de pé depois de tudo é o testemunho mais poderoso que existe. Eu preciso parar aqui e falar diretamente com alguém que chegou até esse ponto dessa oração, ainda muito pesado, que ouviu cada palavra, que reconheceu cada situação como sua, mas que ainda não está conseguindo sentir que algo mudou. Para você especialmente, eu quero dizer uma coisa: o fato de você estar aqui já é um ato de fé. Você podia ter desistido antes de começar. Podia ter dito que não adianta, que já tentou antes, que já orou e não viu resposta. Mas você está aqui. Isso não é pequeno. Isso é o tipo de fé que Deus honra. Não a fé que está no pico da emoção, mas a fé que continua mesmo sem sentir nada. Senhor, eu intercedo agora por essa pessoa que está no limite, que está cansada de ser forte, que carrega um peso que não escolheu carregar, que já tentou de tantas formas e ainda não viu a resposta que esperava. Entra nesse cansaço, Senhor, não com cobrança, com presença, não com mais exigências, com descanso. Que essa pessoa consiga se lembrar de pelo menos uma vez na vida em que a situação parecia impossível e passou. De pelo menos uma noite que parecia não ter fim e amanheceu. De pelo menos um momento em que ela achou que não ia aguentar e aguentou.
Essas memórias não são pequenas. São a prova concreta de que há sustentação, de que o cuidado existe, de que ela não chegou até aqui sozinha. Você não precisa sentir que está bem para ser cuidado. Você não precisa ter a fé perfeita para que a oração funcione. Você não precisa performar uma espiritualidade que não está sentindo para que Deus te ouça. Ele ouve o cansaço também. Ele ouve o silêncio também. Ele ouve até aquela oração que não tem palavras, que é só o coração pesado diante dele. E se você estiver nesse lugar agora, sem palavras, sem energia, sem saber mais como pedir, deixa que essa oração seja a sua. Deixa que o que foi dito aqui represente o que você não está conseguindo expressar. Às vezes é isso que a gente precisa. Alguém que ore junto, que carregue junto, que não deixe a gente sozinho no meio da luta. Você não precisa sentir o chão firme para que ele exista. Às vezes, confiar é dar o próximo passo sem sentir o chão e descobrir no passo que ele estava lá o tempo todo te sustentando. Senhor, uma das coisas que mais me pesa não é só o que está acontecendo, é não saber de onde vem, não saber o que fazer, não enxergar com clareza qual caminho seguir. Por isso, além de libertação, eu peço discernimento, que eu consiga identificar o que está agindo contra mim, não para viver obcecado com o problema, mas para não ser pego de surpresa, para tomar decisões com mais clareza, para reconhecer o que é para mim e o que não é, para perceber quando uma situação é uma armadilha antes de entrar nela. Senhor, que a Tua luz ilumine o que está escuro na minha vida, o que está confuso, que seja clareado, o que está escondido e que precisa ser revelado para o meu bem, que apareça. O que está disfarçado de algo bom, mas que na verdade me prejudica, que seja mostrado antes de causar dano. Que eu tenha sabedoria para escolher bem as pessoas que faço parte da minha vida, para reconhecer quem soma e quem drena, para perceber quando uma presença está me fortalecendo ou me enfraquecendo, para entender quando um relacionamento precisa de cuidado e quando ele precisa de distância. Senhor, que eu não seja enganado, nem por situações que parecem certas, mas não são, nem por pessoas que parecem verdadeiras, mas têm intenções diferentes, nem pela minha própria percepção quando ela está distorcida pelo cansaço ou pelo medo. Que a Tua sabedoria guie onde a minha não alcança e que eu tenha clareza sobre os próximos passos. Não precisa ser tudo de uma vez, não precisa ser o plano inteiro, só o próximo passo, com nitidez suficiente para eu poder dar com confiança. Porque quem dá o próximo passo com fé encontra o seguinte quando chega lá. Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Você precisa enxergar o suficiente para dar o próximo passo. E quem pede clareza com sinceridade recebe o que precisa para continuar. Agora eu quero fazer algo que pode parecer difícil no momento em que você está, mas que é exatamente o que Davi fez no final do Salmo 13 e que mudou tudo. Eu quero agradecer, não pelo que ainda não chegou, não pelo que ainda não foi resolvido, mas pelo que já foi, pelo que já aconteceu, pelo que já foi feito, mesmo que ainda pareça pouco, mesmo que a luta ainda esteja acontecendo. Senhor, eu te agradeço por cada vez que Tu estiveste comigo e eu não percebi, por cada situação que foi desviada antes de me atingir, por cada momento em que eu estava no limite e encontrei fôlego para continuar sem saber de onde veio, por cada noite que passou, por cada dificuldade que eu atravessei achando que não ia conseguir, e consegui. Eu te agradeço pela vida que ainda tenho, pelo fôlego que ainda sinto, pela capacidade de ainda estar aqui, ainda buscando, ainda acreditando, mesmo quando cansado. Isso não é comum. Muita gente que passou pelo que eu passei já desistiu. Eu ainda estou aqui, e isso tem um motivo.
Eu te agradeço pelo que ainda está por vir, mesmo sem saber o que é, porque eu confio que o que tu preparas é maior do que o que eu poderia imaginar. Que os planos que tu tens para a minha vida não são de mal, são de bem. Que o futuro que ainda não vi tem coisas que vão fazer tudo isso ter feito sentido. E eu escolho louvar agora, não porque estou feliz com tudo que está acontecendo, mas porque louvar no meio da tempestade é o ato de fé mais poderoso que existe. É dizer para tudo que está tentando me derrubar: você não tem a última palavra. Deus tem, e eu confio nele. Esse louvor muda o ambiente, muda o interior, muda a perspectiva. Não ignora o problema, mas recusa dar ao problema a autoridade que não é dele. E essa recusa, quando vem do coração, tem um peso que palavras não conseguem medir. Louvar no meio da tempestade não é fingir que não há tempestade. É dizer que tem alguém maior do que a tempestade e que esse alguém está comigo dentro dela. Você ficou até aqui. Isso significa algo. Não foi por acaso que você encontrou essa oração hoje. Não foi por acaso que você ficou até o final. Existem milhares de outras coisas que você poderia estar fazendo nesse momento, e você escolheu ficar aqui, em oração, buscando. Isso é fé em ação. Não a fé dos momentos fáceis, mas a fé dos momentos difíceis, que é a mais real de todas. A fé que busca quando não está sentindo. A fé que ora quando não sabe mais o que pedir. A fé que fica até o final de uma oração, porque alguma coisa dentro dela ainda acredita que vale a pena. Senhor, eu peço que o que foi semeado nessa oração dê fruto. Que cada palavra que foi recebida com o coração aberto chegue aonde precisa chegar. Que o que foi entregue agora seja de fato transformado. Que o que foi declarado encontre cumprimento. E que a pessoa que ficou até aqui saia daqui diferente, não porque ouviu palavras bonitas, mas porque se encontrou com algo real. Essa oração não termina quando o vídeo acaba, ela continua, porque o que você declarou, o que você entregou, o que você pediu, não foi jogado ao vento, foi recebido. E o que é recebido por Deus é cuidado por Deus. No tempo certo, da forma certa, da maneira que vai fazer mais sentido para você. Então continua buscando, continua orando, continua escolhendo confiar mesmo nos dias em que é difícil escolher isso, porque cada dia que você escolhe continuar, você está escrevendo algo na sua história. E essa história tem um final que ainda não foi escrito e que vai ser melhor do que você imagina. O que começa em oração com sinceridade não fica sem o cuidado de Deus. Pode demorar, pode vir de um jeito diferente do que você esperava. Encontrar o cuidado de Deus no tempo certo. Isso é algo que a fé nos ensina a confiar. Davi terminou o Salmo 13 cantando. Não porque tudo já estava resolvido, mas porque ele havia encontrado dentro de si um lugar que nenhuma pressão externa conseguia alcançar. Um lugar de confiança, de descanso, de certeza de que não estava sozinho. Esse mesmo lugar está disponível para você. Não amanhã, quando tudo melhorar. Agora, do jeito que você está, com tudo que você carrega, com todas as perguntas que ainda não têm resposta. Você chegou até aqui porque algo te trouxe. Isso também não é coincidência. Essa oração encontrou você no momento certo, porque momentos certos não acontecem por acaso. Antes de sair, fica um instante em silêncio, só um instante. Deixa o que foi dito aqui descer um pouco mais fundo. Deixa que a paz que foi declarada comece a se assentar onde o peso estava. Você não sai daqui igual. Algo se moveu. Pode ser sutil agora, mas o que começa sutil, quando tem raiz verdadeira, cresce. Amém. Se essa oração fez sentido para você, conta nos comentários como você está saindo daqui.
E se conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilha. Às vezes, a palavra certa chega na hora certa. Antes de você fechar esse vídeo, eu quero deixar uma reflexão que vai além da oração. Porque orar é fundamental, mas entender o que acontece quando a gente ora também faz parte da caminhada. Muita gente ora esperando uma mudança instantânea. E às vezes ela vem assim, de repente, de um jeito que surpreende. Mas na maioria das vezes, o que muda primeiro é interno. É a perspectiva. É o peso que fica um pouco mais leve. É a clareza que começa a aparecer onde havia confusão. É a paz que chega antes da solução. E essa ordem importa. Porque quando a paz chega antes da solução, você para de tomar decisões a partir do desespero. Você para de aceitar qualquer coisa porque está com medo de ficar sem nada. Você começa a esperar pelo certo em vez de se conformar com o que aparece primeiro. A paz interior muda a qualidade das suas escolhas externas. Davi entendeu isso. Ele não esperou a situação melhorar para mudar o tom do coração. Ele mudou o tom do coração enquanto a situação ainda estava difícil. E foi isso que o preparou para receber o que vinha depois. Quem chega ao momento da resposta ainda desesperado, muitas vezes não consegue nem reconhecer a resposta quando ela aparece. Quem chega com paz recebe com clareza. Senhor, que cada pessoa que ficou até aqui chegue ao momento da resposta com paz, com os olhos abertos, com o coração pronto para reconhecer o que vem de Ti, mesmo que venha de um jeito diferente do que foi pedido. Porque às vezes o que Deus entrega é melhor do que o que foi pedido, e só quem está em paz consegue enxergar isso. E que essa oração não seja só um vídeo que passou, que ela seja um marco, um ponto de virada. Um momento que você vai olhar para trás daqui a algum tempo e dizer: foi ali que algo começou a mudar. Não porque as palavras tinham poder mágico, mas porque um coração sincero se abriu, entregou de verdade e recebeu o que precisava receber. É assim que funciona. Não é magia, é fé. E fé com entrega real produz resultados reais, no tempo certo, da forma certa, para o bem de quem confiou. Você não vai sair daqui igual. Algo foi plantado. E o que é plantado em solo de fé genuína, germina. Pode levar tempo, mas germina. Continue regando com oração. Continue cultivando com confiança. A colheita vem. Se essa oração fez sentido para você, conta pra gente nos comentários como você está saindo daqui. E se conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilha esse vídeo. Às vezes a palavra certa chega na hora certa.